olha quem está de volta! Sim, sou eu, voltei. E hoje vamos falar aqui, ó, desse livro, C.S. Lewis, Os Quatro Amores. Gente, vocês não sabem o quanto eu esperei para ler esse livro. Fazia muito tempo que eu queria lê-lo. Quando surgiu esse desejo de ler esse livro? Um dia eu estava ali acompanhando um psiquiatra, que é psicólogo também, Dr. Saulo Barbosa, que é um excelente profissional, o podcast dele é muito bom. E ele fala muito sobre a vida, ele é um psiquiatra que não foca só em medicamentos e nesses tratamentos convencionais, ele é muito psicólogo mesmo. Ele trata do ser humano, do âmago do ser humano. E aí ele falou, né, alguém perguntou, né, do que se trata essa crise de transtornos psicológicos e tinha perguntas em relação eu não sei se aquela pessoa é meu verdadeiro amigo ou se eu tô apaixonada por ela ou não sei como me comportar numa amizade. E aí ele falou que essa crise, em partes, né, não se resume a isso, mas acontece porque nós temos um problema de desordenação dos nossos afetos, dos nossos amores. Nós não conhecemos os nossos amores, nós não conhecemos aquilo que define, que caracteriza um tipo de amor e como diferencia um do outro, para você se portar, para você não ter expectativas erradas, comportamentos que não condizem com aquele amor, expectativas que não condizem, que não serão respostas para aquilo. E eu queria muito ler esse livro sobre amizade, porque muitas vezes eu me pegava como uma adolescente. Eu tenho amigos que estamos nesse relacionamento há 10 anos, mas muitas vezes eu me pegava nesse comportamento imaturo de uma adolescente, que eu olhava para minha sobrinha, conversava com ela, converso com ela muito, ela tem 14 anos, e eu me via com aquele comportamento de, o amigo, ele tem que contar tudo pra mim, eu tenho que saber tudo da vida dele. E já pegando nesse livro, quando ele fala do amor-amizade, que o amor-amizade, ele não é curioso. Então eu já vi ali que realmente o meu comportamento estava sendo imaturo. E quando que a gente corrige o nosso comportamento? Justamente quando, pelo menos pra mim funciona, quando eu tenho um conceito, quando eu tenho uma definição, quando eu sei o que é e o que não é, eu consigo me orientar. Eu acredito que talvez isso seja uma regra para todos os seres humanos, porque isso que é a psicoterapia. A psicoterapia é levar as pessoas até onde você já foi, ensiná-las, educá-las. E eu já tinha estudado no Clube Allers, que era um clube para pessoas que queriam se tornar terapeutas, psicólogos, estudantes de psicologia, que é do Tomás. Hoje em dia eles não têm mais, ele só tem orientação para psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, mas antes tinha, e tinha muitas aulas com psicólogos, psiquiatras, terapeutas, profissionais da área, e você conseguia aprender muita coisa, quer dizer, eu consegui aprender muita coisa lá, inclusive sobre a desordenação dos afetos, sobre a evolução da personalidade, e foi o que me ajudou a sair das minhas crises, né? Mas a psicoterapia nada mais é do que uma educação. Então eu faço também como a maioria das pessoas e realmente é um processo educativo. E eu decidi comprar esse livro para o meu aniversário de 30 anos, que foi esse ano, e eu fiz um discurso para os meus amigos em relação ao que é a amizade baseado nesse livro. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou resumir, tentar falar dos 4 amores para vocês de forma resumida. Talvez eu dê mais ênfase na amizade, porque foi o que eu estudei mais, anotei mais coisas. Então, eu vou pegar aqui minha colinha e vamos lá. O que ele fala então na introdução? Já na introdução desse livro, ele traz a diferença entre o amor dádiva no homem, que impulsiona, por exemplo, ele a guardar um dinheiro para sustentar a sua família. E ele traz ali o amor necessidade também. Então ele faz essa diferenciação na introdução entre o amor dádiva no homem, o amor necessidade e o amor dádiva de Deus. Então o amor dádiva no homem é aquele que impulsiona ele a guardar um dinheiro para o sustento da sua família.
E o amor dádiva de Deus ama aquilo que não é amável. Então você vê já a diferença. E o amor necessidade é aquele que uma criança e uma mãe têm, por exemplo. Ela corre para aquela mãe porque ela necessita daquela mãe, do seio daquela mãe, da proteção daquela mãe. Ai, deixa eu ver se tá gravando, porque vai que eu tô falando aqui e não tá gravando. Está gravando, sim. E aí ele fala também que o amor necessidade é aquele pelo qual nós corremos para Deus, porque nós necessitamos dele. E é interessante que ele vai trazer também nesse livro que ele fala que não tem um problema você amar a Deus sem ser desinteressadamente, que era um grande problema também para mim. Diversas vezes eu me pegava com essa questão e eu falava para Deus, eu não quero amar o Senhor por interesse. Mas eu realmente, como ser humano, necessito também de Deus, mas eu não queria fazer de Deus utilitarismo, sabe? Tipo, amá-lo porque, eu quero que você me dê uma casa, que você me dê um carro. Mas ele também fala desse amor que é difícil para nós ser desinteressado, mas que nós temos que pedir para amar a Deus. E ele vai... Isso é uma capacitação que vem de Deus, né? Não de nós mesmos. E ele vai falar mais sobre isso no amor caridade, que é propriamente o amor de Deus, no último capítulo. Então, seguindo aqui, no capítulo 1, ele diferencia o amor e o gostar. Dentro dessa diferenciação, ele traz os dois tipos de prazer, que é o prazer necessidade, que é, por exemplo, eu estou com sede, e quando eu bebo aquela água, nossa, sabe quando você faz... nossa, eu tava morrendo de sede. Então é um prazer gerado por uma necessidade. E ele também vai trazer o prazer apreciação, que esse é o maior dos prazeres. Isso me fez lembrar um pouco sobre Platão, por exemplo. Ele divide o ser humano como se fosse 3 andares de um prédio. Então o andar mais baixo é o prazer, tipo, dos nossos instintos. Comida, água, os prazeres íntimos, né? Não sei se pode falar aqui a palavra aqui no YouTube, talvez não possa, mas você entendeu, né? Aquilo que tem entre um homem e uma mulher. E eu lembrei disso porque o prazer necessidade, ele é isso. Então ele traz esse prazer como um prazer passageiro. A partir do momento que você é satisfeito na sua fome, na sua sede, na sua intimidade, isso passa, isso te deixa vazio. Já o prazer apreciação, ele é uma satisfação completa, não só dos nossos sentidos. É aquele prazer que capta a nossa atenção. Então pensa nesse prédio, qual Platão fala, que é o andar mais baixo, é dos nossos prazer dos nossos instintos, e o mais alto é o prazer, por exemplo, intelectual. Isso é o que Platão traz, né? C.S. Lewis, era cristão, ele não era pagão como Platão, mas a gente pode usar esse conhecimento para a gente se orientar, assim como Aristóteles vai trazer a alma sensível, por exemplo. Então é legal você ter, às vezes, essas bases para você conseguir comparar. E eu acredito também que Platão, Aristóteles, apesar de eles serem pagãos, eles quase chegaram a algum conhecimento de Deus, mas pararam ali nesse conhecimento intelectual, que não significa que não vem de Deus. Todo o conhecimento que há na Terra, que está disponível para o homem, ele vem de Deus. Até mesmo aqueles que tentam negar isso através do ateísmo, eles estão buscando essa verdade. É isso que a gente vai estudar, por exemplo, na filosofia. Até todos são movidos pelo fio condutor de buscar o que é a verdade. Até mesmo os ateus. Então, eles vão buscar tentando negar essa verdade, né? E então, ele fala desse prazer apreciação, desse que a gente deseja degustar. Louvar é aquele prazer que a gente tem pela beleza. É um prazer desprendido. É um prazer que não é, por exemplo, um prazer ao se deleitar em Deus também é um prazer desprendido. A gente deseja louvar, a gente deseja apreciar. Assim como ler um livro. Porque a gente não lê um livro, por exemplo, porque ele é algo que a gente vai conseguir como utilitário. Ele não é isso, ele não é para um fim específico como o ensino técnico, por exemplo. No livro aqui, O que é Filosofar, que eu já fiz essa resenha aqui no canal do Joseph Piper, ele vai falar exatamente isso, que a filosofia ela não é algo útil no sentido de utilitarismo, ela serve para algo. Quando eu aprendo, por exemplo, o que é CRM, né, Central de Relacionamento
Em inglês é Manage Relation Client, alguma coisa assim. Que eu ensino, né, faço parte do ensino técnico, né? Client Relationship Management, na verdade. Eu errei aqui, porque em inglês deu uma atrapalhada, que é o contrário do português, né? E então ele não é esse tipo de conhecimento, e esse aqui não é esse tipo de prazer. O tipo de prazer que a gente tem na música também não é algo utilitário. O prazer que a gente tem na arte não é algo utilitário. Na leitura, em Deus, não é algo utilitário, mas é um prazer que ele preenche tudo. E é interessante também que ele vai trazer aqui a questão do amor patriótico, que eu acho que é muito relevante para a nossa nação nesse momento, né? Porque nós, alguns cristãos, colocaram tanta ênfase, por exemplo, em um político específico, como se ele fosse o Salvador, e ele fala que a gente deve ser cauteloso no amor patriótico, porque ele pode virar um demônio, mas também me lembra do outro lado que nós temos aqui da polarização no Brasil, que é a questão de defender somente aquilo que você ama. Então a gente vê também isso no outro lado aqui do Brasil. Então é legal, ele fala que não é que a gente não deva ter um amor patriótico, porque é amar aquilo que tem valor para nós, mas que a gente deve considerar os erros e acertos históricos. Indo para o capítulo 2, ele vai falar da afeição. Então, a afeição, o que ela é? Ela é a base de todos os amores. É aquilo que a gente compartilha com os animais. Os animais sentem por nós, não é amor. Quer dizer, não é o amor dos outros amores, é o amor do tipo afeição. Então, a gente compartilha isso com eles. E é também aquele amor de pais e filhos, né? Que é um amor que pode também acontecer entre pessoas diferentes, que não existe uma barreira entre idade, sexo, classe social. É aquele amor que se dá na familiaridade, ele é caseiro, ele é intimista, ele é expressado a todo momento, é aquele que cria um gosto e faz a gente suportar as diferenças. Então, talvez para nós, na nossa sociedade hoje, está faltando a base de todos os amores, que é a afeição, para suportar a diferença do outro, independente de você concordar. Nós não estamos falando de concordar com o outro, nós estamos falando de respeitar, de suportar a diferença. Então, para nós, falta às vezes a base, que é a afeição. Mas ele exige também respeito ao espaço do outro. Então, vê como falta a base? Porque eu posso não concordar com você em algum aspecto, mas eu posso ter uma afeição por você. E você pode não concordar comigo e também ter uma afeição. Só que ele exige também regras de cortesia. Por exemplo, quando ele fala que esse amor é de pais e filhos, ele fala que muitas vezes os pais vão e falam mal dos filhos na frente dos outros. Isso acaba gerando que os filhos perdem a afeição pelos pais, porque acaba constrangendo eles, né? Então não há uma cortesia na intimidade. Isso é muito real mesmo. Eu mesmo experimentei isso com os meus pais, né? E aí, entrando no capítulo 3, ele vai falar da amizade, que foi o que eu mais foquei aqui quando eu estudei esse livro. Eu comecei pelo capítulo da amizade, para você ter noção. Eu não comecei no capítulo 1, comecei já no capítulo 3. O que é a amizade? Então, ele fala, para os mais velhos, eles consideravam uma coroa da vida. Ele também traz, o que é muito interessante, que ele é o menos natural dos amores, ele é o mais raro. Ele e não é necessário para a nossa sobrevivência, não é raro para nós. Ele ele é o mais raro e ele não é necessário para a nossa sobrevivência. Ele é um amor por escolha, ele é racionalmente escolhido. Que ele é raro, ele quer dizer que ele é menos biológico dos amores. Então, para você ver que não é realmente um amor de amizade que a gente tem na adolescência, que é por instinto, por aquilo que você se identifica e você vê que, nossa, eu vou amar essa pessoa para sempre, vou ficar com ela para sempre. Você vê que é um outro tipo de... É mais uma afeição, porque você se identifica com aquelas coisas ali junto com seus amigos de 14 anos. Ele não acaba não sendo uma decisão racional, talvez por isso que a gente não consegue levar todas as nossas decisões de amizade da adolescência para frente, embora isso possa acontecer. Eu tenho amigas que eu sou amiga delas desde adolescente, até hoje, né? Tenho 30 anos já. Mas realmente depois se tornou uma escolha, até porque nós moramos longe. Esses amigos que eu tenho há 10 anos mesmo, a gente se separou do mesmo ambiente que a gente estava, que era a igreja, e eu lembro que eu falei pra eles, até pra uma amiga recente, também falei pra ela, a gente vai ter que escolher.
a gente vai ter que se esforçar para manter essa amizade. Então a gente criou grupo no WhatsApp pra gente sempre se falar, a gente marca encontros presenciais, mesmo que a gente não esteja ali no mesmo ambiente, convivendo nas mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, para que a gente possa cultivar essa amizade, né? Ele vai falar que ela não é celebrada somente por sentimentalismo. Ele vai falar isso que é muito claro na Idade Média, que teria um distanciamento ali dos instintos. Mais uma vez ele volta nessa diferenciação dos prazeres mais baixos, que estão relacionados aos nossos instintos, do prazeres aqui que Platão relaciona a essa região, o tórax, que estão relacionados ao coração, e o prazer aqui intelectual. Então, ele também fala que a amizade é seletiva. Então, na adolescência, a gente tem aquela fantasia. Oh, nossa, eu quero ser amiga de todo mundo, os meus melhores amigos. E eu vejo isso na minha vida, que não é assim. Eu tenho poucos amigos que são íntimos mesmo, de você trazer para sua casa, compartilhar a sua vida. E ele fala que a amizade, importa a poucos. E a amizade, ela é individual. Ela se dá na coletividade, mas para ela acontecer, você precisa se afastar da coletividade e trazer isso para individualidade, né? E a amizade é o menos ciumento dos amores. Então eu vi que eu estava sendo realmente criança, porque eu era muito ciumenta, né? E ela se alegra quando alguém é adicionado ao grupo, né? Embora, olha o que ele vai falar, embora o círculo de amizade seja limitado, não dá para ser amigo de todo mundo e ter muitos amigos próximos, amigos, amizade de verdade, nesse sentido de amor, amizade. E o companheirismo, ele vai falar que não é amizade, embora a amizade possa se dar através do companheirismo. Então pode ser que seja despertado ali uma amizade, um início de uma amizade a partir do companheirismo, do coleguismo, né? E o verdadeiro amigo. O que é o verdadeiro amigo? O verdadeiro amigo, esse é o mais importante desse livro, é aquele que ama a mesma verdade que você. O que significa isso? Significa que se o casamento é uma instituição muito importante para mim, ela é o valor que orienta a sociedade, mas eu tenho um amigo que é avesso a isso. O casamento foi a pior coisa da minha vida por causa da experiência pessoal dele, que muitas vezes pode ter sido realmente traumatizante, mas ele odeia isso. Eu amo a Deus e ele odeia a Deus. Significa que nós não somos amigos. Nós não amamos a mesma verdade. Nós podemos ser colegas. Nós podemos ser companheiros. Nós podemos ter afeição um para o outro, porque a afeição, ela não há barreiras físicas, sociais. Mas nós não somos amigos, porque nós não amamos a mesma verdade. Então é algo que você e eu podemos refletir. Não vou me prolongar aqui, porque eu escrevi muita coisa, mas vou para o capítulo 4, que é o Eros. Esse amor que se dá entre homens e mulheres, esse amor que se dá amando, que se dá apaixonado. E como a gente experimenta a paixão de maneiras diferentes no nosso casamento. Eu sou casada há 10 anos, então a paixão que eu tinha pro meu marido lá, quando eu comecei a namorar, paquerar ele, é a mesma de hoje? Não é. Não é, mas ela ainda é uma paixão, eu ainda estou amando, ainda estou apaixonada de um jeito diferente. Você quer o bem do outro, então ele vai falar que o Eros, ele vai muito além da intimidade sexual. Ele é amar a pessoa além disso, além da intimidade, é amar o que a pessoa é amar, é querer a pessoa amada. Então eu me dei conta, por exemplo, já estava casada fazia uns 6, 7 anos, que eu amava realmente meu marido, e o amor é algo que ele se dá ali no casamento, ele é uma construção, e a paixão ela vai passando por algo, por vários níveis diferentes. Eu me dei conta disso quando a mãe dele faleceu. Então, quando a mãe dele faleceu, você quer tirar aquela dor daquela pessoa, você carregaria aquela dor dela em você, você não quer que aquela pessoa ela sofra. Isso você fala, nossa, eu realmente amo essa pessoa, eu tomaria a dor dela para que ela não sofresse. Então isso que é amor, a pessoa que fica com você do lado da sua doença, que foi o caso também já no meu casamento, quase no começo, de eu ficar muito debilitada, muito doente, aquela pessoa não ter como ser ali, ter um amor somente no instinto, mas estar ao seu lado. Por isso que a gente vê pessoas como o meu sogro casado com muitos anos, 40 anos, e ali diante daquela doença que que judia da pessoa, que
realmente ataca a pessoa a ponto de quase destruí-la e a pessoa ficar do lado uma da outra, porque já não tem aquela intimidade, gente. A partir do momento que você vê que a mulher tem menopausa, os homens têm a andropausa, você vê que o amor eros, ele não se resume a isso. Não se resume à questão da intimidade. E ele vai falar também do amor caridade, que é propriamente o amor de Deus. E ele vai começar a falar que os amores, os outros amores, o eros, a afeição, a amizade, o amor, eles são rivais do amor de Deus. Então, se nós nos dedicarmos muito aos outros amores, eles fazem rivalidade com o amor de Deus. Vai falar que a gente só pode amar, cultivar os outros amores abaixo de Deus. Eles são secundários à caridade. E ele fala, né, que o investimento no amor, ele não é seguro. E se você não quer sofrer, você não pode amar algo. E ele vai falar que para o amor de Deus, a gente deve pedir para amar a Deus. E realmente existem vários versículos na Bíblia sobre isso, né? Só Deus pode derramar o próprio amor dele para amá-lo em nossos corações. Então eu amei esse livro. Nossa, foi tipo assim, a melhor leitura, acho que de 2025. Edificou muito a minha vida. E eu espero realmente que você sinta curiosidade, se sinta impulsionado a ler esse livro, a ordenar os seus afetos, a saber cada um dos seus amores, colocar cada coisa no lugar para você parar de sofrer. Principalmente se você for adolescente, parar de sofrer no sentido assim, conseguir definir o que é o que, para você não ter expectativas erradas sobre isso. Como ele disse, é inevitável sofrer. Se você não quer sofrer, você não deve amar. É isso que ele fala, né? Porque o sofrimento é inerente ao amor. Então, leia esse livro, você vai gostar demais. Eu li, esse aqui é o segundo livro do C.S. Lewis que eu leio, tirando Nárnia, né, que é de ficção. O primeiro que eu li é A Abolição do Homem, que é Filosofia da Educação, tem vídeo aqui no canal, ele é muito mais difícil de ler, muito mais denso, apesar do livro ser dessa finurinha. E esse aqui não, é uma escrita que é compreensível, que é robusta, que é bem escrito, mas que dá pra ler muito bem e é muito, assim, curioso, assim, de se ler, sabe? Que você fala assim, caramba, eu não sabia disso, eu quero praticar isso na minha vida, eu quero ordenar os meus amores, então está aqui um livro para você, que fica aqui de indicação do canal, e boa leitura.